Continuando o resumo sobre o mundo dos espíritos que o Robert encontrou do outro lado, agora eu separei várias coisas que ele diz aqui não temos. Então, vamos aos itens que ele chama a atenção para que a gente perceba quanta coisa não tem lá. Filas e filas de habitações, cada uma colada na outra, no vizinho, dos dois lados. Sobradinhos que a gente tem aqui, lá não tem. Horríveis canos condutores de água da chuva que ficam na lateral da casa. Ou os da casa mesmo, da água que foi usada. Nós não temos calha, nós não temos nada que capte água, porque nós não temos chuva. E outra, não tem esgoto nesse plano onde ele foi, porque ele está num plano que não se come nem bebe. Por exemplo, nós aqui não temos nenhum uso para lareiras, que são tão apreciadas, principalmente na Europa, que é muito quente, muito frio no inverno e quente no verão, mas faz falta no inverno e no outono. Aqui nós não temos inverno, nem outono, nem primavera. Nós não temos chuva, nem neve, nem noite. Aqui o sol brilha perpetuamente, sem calor excessivo. É um grande sol iluminando, central. Ele vibra, brilha com intensidade igual em todas as direções. Então, a casa vai ter iluminação na fachada e na parte de trás não tem sombra. Ela também terá iluminação. E isto vocês não têm, e mesmo porque a parte de trás da casa, do mundo material, nos encarnados, tem uma separação de formato, porque é saída da cozinha, enfim. Esses detalhes ajudam a compor a nossa vida no mundo espiritual. O nosso viver é realmente viver. E ele continua. Nós somos, porque eles falam, e vocês aí, os mortos? Por isso que ele sempre fala isso. Somos pessoas vivas que moramos numa localidade bonita, num plano bem mais sólido que o da Terra. Amamos o campo e a cidade. Amamos nossas casas, os jardins, e somos abençoados com amigos encantadores. Para pensar. Um plano onde todos têm alguma coisa em comum com a gente. O mesmo desejo de ser útil, o mesmo desejo de ser feliz, o mesmo horror de incomodar o outro, empatia um pelo outro. Os habitantes são afins. Então ele fala, os nossos amigos têm mais substância do que pode ser constatado na Terra. E esta substância é composta dos detalhes que eu estou descrevendo para vocês. Eu dou uma estragadinha nesse suspense. Não existe mentira, então a gente pode confiar. Não é como aqui. Ninguém vai te magoar. Então é isso que ele quer dizer. O mundo espiritual é um mundo real, povoado com reais indivíduos. Aqui, ninguém faz limpeza, porque pó e sujeira não tem significado aqui no mundo espiritual. Toda a casa aqui tem uma limpeza imaculada. Nós não temos vento para desgastar as pedras, os tijolos da fachada. Nós não temos poluição, porque não temos indústrias. Tudo aqui é feito pelo mental. Em chuva, por exemplo, que causaria... Nós não temos a chuva, pois ela causaria mofo, umidade, ferrugem. Não temos. Então vamos passear lá para fora, vamos olhar os jardins, o terreno em volta das nossas casas.
Cada um de nós tem as frutas mais deliciosas nos seus terrenos e a gente come aqui frutas, mas não é comer como aqui. E é por uma razão muito diferente, porque elas produzem um efeito totalmente diferente em nós. Elas vão produzir efeito, elas não vão ser digeridas. Nós temos uma variedade muito maior de fruta do que vocês, e com qualidade e tamanho que não tem nem comparação. A fruta tem uma grande quantidade de néctar, de suco, elas são muito suculentas. E a polpa da fruta só está ali para deixar firme para ser pega. Elas são perfeitamente formadas, não têm marcas, não estragam. E se a gente, ao comer, sente o prazer do sabor, sente uma força também poderosa que traspassa imediatamente o nosso sistema inteiro espiritual. É um sentimento de alegria mental, de vigor físico. Nós não comemos por fome, nós não temos fome física. Qualquer fruta que a gente coma vai atuar com força vital e, assim sendo, nos alerta a mente e nos revigora. O Robert conta em outros locais de outros livros da coleção que, quando eles voltam exauridos de trabalho lá para baixo, eles comem fruta, conversando, dando risada para recuperar o tônus vibratório daquele estado onde ele mora. Estado vibratório, eu quero dizer. Ah, então vocês não bebem água. Água nós temos em abundância. Nos rios corre o riacho, cada gota da água. Não apenas serve para beber, não, mas ela tem realmente serventia, como nenhuma água pode ser encontrada na Terra. Ela brilha, cintila como cristal, ela é flutuante. Se você entrar num lago, ela flutua, ela faz você flutuar. Acalma, revigora, inspira, produz sons suaves, conforme vamos nadando numa superfície. As marolas refletem muitos, muitos matizes de todas as cores do arco-íris. Não tem água parada aqui. Mais uma. Foi lá na Instrução Divinista 29 que eu fiz um apanhado de vários livros falando de água. Assistam lá a ID online, ID Instrução Divinista 29. Foi o tema da água. E agora falando dos jardins, eles são bem parecidos como o da Terra. Vamos passear, mas tem diferenças. A primeira diferença é não temos cercas. Continua ou não temos. Não temos cerca viva, não tem muro, ou qualquer outro meio que possa indicar o limite da nossa propriedade. A pessoa que está andando, ela sente. Eu estava no meu jardim, agora não é mais meu. Só a paisagem vai parecer um parque gigantesco, graciosamente arborizado aqui e ali, com riachos, rios, brilhando sob o azul do céu e a luz do sol central, com um frescor e uma ordem sempre arrumadinho, que não tem vento que carrega folha nem nada. No jardim do mundo espiritual, a gente percebe logo o senso e a realidade da amplidão. Uma amplitude imensa. É outro exemplo para vocês da liberdade que todos nós conhecemos, sentimos e desfrutamos, e que aqui para nós é vital. Os nossos jardins se fundem um no outro, igual formam uma grande zona rural, como eles chamam. Colinas suaves, declives, vales encantadores, córregos, caminhos embaixo das árvores verdes,
E não tem terra estéril, não existe isso lá. Não tem terra que ficou negligenciada. Os nossos jardins são vivos, no sentido pleno do termo, vivos. Ele não fala nesse trecho, mas lá para trás ficou. Põe a mão numa flor e ela vai passar para os corpos de quem está fazendo um carinho o vigor daquela flor. É viva esta paisagem. Nós não brigamos com ervas daninhas, matinhos, como vocês têm que manter dominados. Falta de chuva, tudo ficou seco, ou viagem, congelamento, neve, ficou tudo seco, um calor muito forte, esturricou, não. Nossos jardins são um quadro perfeito da graça divina, mas é um ponto bastante negligenciado por vocês, porque as pessoas são hábeis em pensar muita coisa em termos da terra, ao comparando a terra e considerando o que poderia ser a vida no mundo espiritual. Muita diferença, não é só vida no jardim, é vida para ser vivida mesmo. Muito bem. Outra característica que marca a diferença entre os nossos jardins e os seus é o que o jardim daqui demanda, que é o conhecimento de um especialista. Quando vimos os passos do Roger, ele foi levado a um especialista para fazer mudas de flores, construindo com a mente dele. Então, nada mais justo que para montar um jardim, é necessário um especialista. Não se paga, é tudo de graça e ele vem com o maior prazer fazer isso. E esse especialista não está ali para impedir que algo dê errado, mas é para produzir um fato, um resultado. A maioria de nós aqui consultou jardineiros especialistas na formação inicial, e depois para fazer alterações. Minha casa cresceu, aqui eu gostaria de uma melhoria. Lá no livro 4, você vai ver bastante coisa do Roger, o curso que ele levou e que foi bem explicadinho, né? Ele ficou competente nesta arte e ele faz sempre surpresa para os amigos, faz um canteiro, enfim. Leia aí nesse capítulo tanta coisa que o Roger faz para o Robert e para todos os amigos. Agora, os jardins do nosso pequeno domínio estão pela supervisão constante dele, e os nossos amigos e eu somos frequentemente mimados com as surpreendentes novidades que o Roger nos traz. Agora, outra coisa. Nem todos os nossos peritos em jardinagens são jardineiros práticos. Alguns deles só são desenhistas de jardins, paisagistas. Eles deixam a criação do jardim para outros. E os outros são só criadores de jardins, e o projeto é de outros. Ah, mas como assim projeto? Você tem que saber que para projetar um jardim significa, não é só organizar um pedaço de chão ou plantas. No mundo espiritual, pode ser alterada uma zona rural inteira, e ela pode ser rearranjada até o mínimo detalhe, porque fica completamente diferente. E os planejamentos têm que ser feitos. E os criadores atuais vão trabalhar com certas considerações que na Terra nem pensariam, na verdade. Por exemplo, o tipo de flor e árvores, com atenção especial nas cores. Em outro livro, não dessa coleção, de outra, alguém descreve um jardim que tem flores desde o mais leve lilás, como o mais intenso roxo,
Flores e flores e flores desenhadas só nessa cor. E branco também. Na literatura que descreve o mundo espiritual, tem jardins que dá vontade de pular lá para dentro. Enfim, esse tipo de coloração vai ser também influenciada pelo tipo de moradia que está ali, ou que edifício que vai ficar em volta, ou é um solo particular, ou é no centro da cidade, porque tudo vai ter a pedra que foi feita, essa construção, ela tem uma cor, e as pedras são iridescentes, tem luz de dentro para fora. Então, elas refletem nuances lindas de cor. Essas flores nos jardins, por exemplo, que eles vão colocar, estão de acordo com as cores do canteiro do edifício mais próximo. E os dois juntos, a flor dos jardins imensos e um canteiro, vão formar uma combinação muito harmônica, muito. E vamos lembrar, as cores produzem sons, elas trazem na mente sons, e um som produz cor. Tem aquela manifestação da orquestra que já foi estudada, a música. Temos uma instrução divinista só falando da música e que cores vêm para o ar. Então, é essencial na combinação, na harmonização de um jardim, para não tornar dissonante. Tudo tem que ter um efeito resultante maravilhoso, harmonioso, que mostre os esforços horticultores desses reinos também, né? E tem outra, algo que não combina não seria nem permitido. Eis um ponto onde a nossa jardinagem aqui é muito diferente da sua. Nossas flores, arbustos e árvores que fazem diferença estão sempre em flor, sempre a folhagem está muito verdejante. Aqui não, porque é época desta flor, ela murcha, depois vem a outra que o ipê, depois do ipê vem a azaleia, depois da lá não, é o tempo inteiro, porque lá não conta ano, sempre, nunca elas vão murchar, sempre vão apresentar para o mundo toda a sua beleza, a simplicidade de cada uma maravilhosa ou a sua grandeza, a gama extensa de coloração que dá para fazer um, um desenho com aquela cor escolhida, desde o matiz delicado até o mais vigoroso tom daquela cor luminosa. E por último, vamos lembrar, hein? Exalando perfumes delicados no doce ar puro. Não é para ter uma confusão de cheiros, não. Não é só para nos deleitar na perfeição do seu aroma, mas esses perfumes vão nos recarregar com força espiritual. Vocês podem imaginar a alegria, o nosso prazer de viver diante de tudo isso que Deus nos dá? Lindo mesmo. É fazer por merecer.